Sabemos que o Brasil, antes dos portugueses, era chamado pelos indígenas de Pindorama. Mesmo ocupado por milhares de indígenas, a história conta de uma versão eurocêntrica à nossa história. Por isso é popularmente chamada de descobrimento do Brasil. Tudo isso começou em Portugal, quando o rei Dom João, com a Revolução de Aviste, centraliza o poder e, com isso, eles começam a tentar dominar territórios, onde destacou-se o seu filho, o infante Dom Henrique, que foi um importante combatente na tomada de Ceuta em 1415. O infante fundou a escola de navegação em Sagres, no litoral de Portugal. A ideia era construir navios para chegar às Índias, encontrando uma rota alternativa, pois Portugal queria ampliar seu comércio e precisava dominar áreas onde haviam riquezas naturais. Em Sagres foram construídas inúmeras caravelas e naus, utilizando de tecnologia dos árabes e com a ajuda dos judeus para desenhar os mapas. Esses povos não eram cristãos. Para viver em Portugal, tiveram que se batizar. É o que chamamos de cristãos novos. E foi numa dessas embarcações que Vasco da Gama chegou às Índias. Após anos de estudos na costa africana, em 1498 a chegada de Vasco às Índias deram 600% de lucro à coroa portuguesa. O rei Dom Manuel ficou muito contente. Assim, ele planejou uma segunda viagem para as Índias e chamou o fidalgo Pedro Álvares Cabral para ser o seu capitão. Confio a ti, ó nobre Pedro, o cargo de capitão-mor dessa expedição. Honraremos o nome de Portugal, majestade. Coloco à tua disposição os melhores pilotos do reino, 10 naus, 3 caravelas e cerca de 1.500 homens. A expedição de Cabral saiu de Portugal no dia 9 de março de 1500. O objetivo era chegar às Índias, mas era preciso investigar uma área no ocidente que pertencia a Portugal segundo o Tratado de Tordesilhas. Logo no início, a expedição perdeu uma nau. Capitão, perdemos a embarcação de Vasco da Taíde. Eles podem ter naufragados. Que Deus os proteja. Temos que ser cautelosos, pois iremos entrar no mar tenebroso. O Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo entre Ocidente e Oriente, delimitando as áreas de exploração da Espanha no Ocidente e Portugal no Oriente. Mas Portugal tinha direito a uma faixa de terra no Ocidente. Assim as embarcações seguiram e foram parar no sul da Bahia. Nos dias 21 e 22 de abril, eles avistaram as terras ao se aproximar da costa. Eles avistaram um monte, que como era Páscoa, Cabral nomeou o monte de Monte Pascoal. As embarcações precisavam abastecer de madeira e água. Fizeram uma escala na ilha de Abrolhos, chegaram no continente, onde hoje se localiza o município de Caravelas. E foi em Caravelas que desceu o primeiro português, Nicolau Coelho, designado a fazer um reconhecimento das terras. Foi ele que fez o primeiro contato com os indígenas. Nicolau Coelho encontrou os tupinambás. No primeiro momento, os índios ficaram cautelosos. Alguns historiadores acreditam que era por causa do mau cheiro dos portugueses. Na Europa era comum ficarem até 6 meses sem tomar banho. Eles acreditavam que a pele suja protegia de doenças como a peste negra, por exemplo. O resultado desse encontro acabou virando um escambo, pois Nicolau tirou o seu barrete e deu ao índio e em troca o índio deu a ele um arco e flecha. O primeiro contato foi considerado amistoso, porém cauteloso. Durante a noite, uma tempestade caiu e danificou algumas embarcações. Era preciso procurar um porto seguro para as naus. Assim eles subiram para a região de Porto Seguro. Em Porto Seguro, Afonso Lopes trouxe 2 nativos até a nau Capitânia. Os indígenas foram submetidos a testes. Primeiro mostraram a eles um papagaio. Um deles olhou e apontou para o continente como se ali tivesse mais daquela espécie de água. Depois mostraram a eles uma ovelha, mas eles nem ligaram. Ao mostrarem uma galinha, os índios se assustaram. Mas o que mais chamou a atenção nesse dia foi quando um índio foi até Cabral e apontou para seu medalhão de ouro. Em seguida, apontou para o continente, como se ali tivesse ouro. Aí Cabral ficou interessado nas terras e finalmente resolveu sair do navio.
Assim foi realizada a primeira missa no Brasil, na Praia de Coroa Vermelha, no dia 26 de abril, pelo Frei Henrique de Coimbra. Louvemos ao Senhor por esta santa missão que nos foi reservada. Tudo isso foi registrado na carta de Pero Vaz de Caminha, que em seguida voltou para Portugal para levar a carta ao rei, mas deixou claro nas cartas que não foi encontrado ouro na terra que eles chamaram de Terra de Vera Cruz. Pedro Álvares Cabral ficou só uma semana no Brasil e depois que ele saiu, levou cerca de 30 anos para Portugal colonizar definitivamente essas terras. Lembrem-se, o descobrimento do Brasil não é nascimento do nosso país, mas é como uma certidão de nascimento. A Carta de Pero Vaz de Caminha é o documento mais antigo que temos dessas terras. E volto a repetir, para que tenha uma reflexão. Devemos compreender que os portugueses não descobriram, mas encontraram as terras onde já viviam milhares de índios. Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal.